Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui iniciando mais um Música Marginal, né? Eu, Renan Simões, meu grande amigo aí, Daniel Mariano. Estamos aí para mais alguns diálogos musicais, algumas reflexões sobre música, sobre cultura, sobre arte, sobre a vida como um todo. E é isso. Daniel, tudo bem por aí? Bom dia, nobre Renan. Boa tarde, boa noite a todas e todos e todes, nossos telespectadores, telespectadoras aí do Música Marginal. Renan, como bem se vê, né? Não estamos aqui em Mossoró, né? Ai, tô passando uns dias aqui nas Minas Gerais e hoje estava batendo 6 graus de manhã e agora estamos a 10, né? Gostosinho, mas daquele jeito, né? Tem que estar aqui que ontem eu estava até, fiquei febril, né? Mas já tô de boa agora. Trabalhado no açafrão com limão e mel, só alegria. Ah, curtindo um friozinho que em Mossoró não existe, né? E aqui a friagem chegando aos pouquinhos, né? Ontem de noite começou a bater um frio, mas ainda tô aqui de camiseta, né? Camiseta do Kraftwerk. Não tô precisando ainda usar blusa de frio, mas tá iniciando, né? Tô aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, né? E coincidentemente hoje, os dois discos de hoje têm muito a ver com aliás, um de forma bem positiva e outro em um aspecto meio negativo, mas remontam muito à infância. É, Inclusive, não estou com os discos aqui para mostrar hoje, né, mas estou aqui exatamente, né, no quarto dos meus pais, né, atualmente quarto da minha mãe, né, meu pai faleceu em 2019, mas é exatamente no apartamento onde eu morei aqui minha vida inteira, diretão até os 23 anos, e onde eu sempre regresso, né? Então é curioso, a gente está discutindo hoje dois discos que têm muita ligação, de alguma forma, com a minha infância, e eu estar exatamente aqui neste ambiente, né? Então, tanto esse programa quanto de semana que vem tem muita ligação com a infância, estou aqui nesse ambiente, né? Então, bem interessante isso, né? Estou por aqui e acaba tendo recordações que foi exatamente, não foi só nessa cidade, foi exatamente nesse ambiente, né, que eu tive essa influência, né, os primeiros grandes influencers de música que eu tive, né, que foram meu pai, Horácio, minha mãe, Dulce, né, então foi exatamente nessa casa aqui, né, que tudo aconteceu, fora também as rodas de música, né, de amigos, né, e confraternizações, né, onde também vivenciei muita coisa, né, então, bem especial estar aqui neste ambiente discutindo um pouco de música, né. E é isso, né, Daniel? E por aí tudo bem com a família? Tudo tranquilo? É tudo caminhando bem, tirando que tá ruim, o resto tá bom, mas vamos que vamos. É, E e o que nós aqui, temos para hoje aí? hoje nós temos dois discos maravilhosos, como você bem falou, assim. Um deles fez parte da minha adolescência, na verdade, não ele como um todo, mas algumas faixas que depois até quero ver contigo se o pensamento que eu tive sobre esse disco procede, que é o do Renato e seus Blue Caps, 1996, e um outro que a mim é da minha infância, né? Foi lançado um ano depois que eu nasci e que tem músicas que tocaram na rádio aqui em Minas Gerais e tocam até hoje, né? Que é o disco do Beto Guedes. Peraí que eu perdi o nome dele aqui para não falar errado. Diga ele para mim aí, por Viagem favor. das Mãos. Viagem das Mãos, que tem duas músicas ali extremamente emblemáticas que, como diz aqui em Minas, né, tocou até o disco furar, até o disco dar um furo no meio, né, que tem clássicos aí do Beto Guedes, músicas maravilhosas, né, e duas delas em especial que realmente se projetaram muito, assim, né, então foram bastante radiofônicas na época e muito bonitas. E discos que, de certa forma, têm até uma conexão, né? Apesar de serem artistas de épocas distintas, de locais distintos e até de estilos bastante distintos, mas eles têm um ponto em comum ali muito interessante. Então é isso, vamos falar do Renato Blue Caps, 1996, e de Beto Guedes, Viagem das Mãos, de 1983. Vou começar então falando sobre Renato e seus Blue Caps. Eu falo antes e depois eu quero ouvir de música mineira, ouvirei antes de você, né? Aí mineiro raiz, né, do local aí, né, de onde surgiu essa música, né? Nós estamos agora nos números 73 e 72 da lista, né? Então vou iniciar com Renato Blue Caps, o álbum de 1996.
que é o 73 da lista, né? Lembrando que a gente está indo, né, do último para o primeiro álbum, né? Então tem muita coisa aí para muita água para rolar, muita coisa interessante para acontecer. Primeira coisa curiosa que a gente percebe, um álbum do Renato Blue Caps de 1996. Lembrando que Renato Blue Caps era uma banda ali que já se articulava, eu não me lembro agora exatamente o ano que eles tiveram nome, que eles começaram a tocar junto com banda de baile naquela época do Twist, mas eles já tinham meio que uma articulação desde 1958. Né? Atualmente, inclusive, foi algo até que eles iam fazer um processo, né, e tal, para entrar no Guinness, que era a banda de rock mais antiga em atividade, porque eles surgiram antes dos Rolling Stones, enquanto banda. Né? O primeiro álbum do Renato Blue Caps é de 1962, né? Então é uma banda extremamente, bastante antiga. E é curioso ver isso, né? Aparecendo na lista um álbum dele de 1996. 1996, que querendo ou não, daqui a pouco nós já temos 30 anos, né? Já vai fazer 30 anos de 1996, mas em 1996 já fazia 30 anos que a banda tinha tido seu auge, né? E que era ali, né, em meados dos anos 60, né? Eles realmente deram uma estourada boa ali em 64, né? Com a Menina Linda, né? Então foi em 64. Então nessa época aí, de 64 até final dos anos 60, eles realmente eram a banda do momento ali, da música jovem, mais comercial. E nos anos 70, né, continuaram com aquela legião de fãs fiéis e tal, né? E aí, a partir da segunda metade ali dos anos 70, né, para frente, a discografia ficou cada vez mais esparsa, né? Iam lançando um disco, outro e tal, bem esparso. Então já fazia 30 anos do auge da banda, já fazia 20 anos que eles tinham lançado o disco, 10 anos depois, que na verdade já tinha mais de 10 anos da banda, né? Mas que é um disco extremamente nostálgico de uma época que não voltaria mais. Então, assim, já fazia 20 anos que eles tinham lançado músicas extremamente nostálgicas daquela época, do passado. E o último disco deles tinha sido lançado 10 anos antes. Um disco todo de originais, né, o Batom Vermelho, de 87, né, foi quase 10 anos antes, e já é um disco assim extremamente desinteressante, né, nos diversos aspectos, né, composicionais e tal, mas sempre com muita competência na questão dos arranjos, né? Você vê que é uma banda que sempre teve muito, muito cuidado de fazer um trabalho muito bem feito. Não é uma banda de músicos, né, de verdade, que sempre tiveram muito esmero. Mas, então, quase 10 anos depois do último álbum deles, eles lançaram esse álbum que, na verdade, é um álbum de regravações. Então, praticamente todo disco ele é de regravações, né? Ou seja, acaba sendo uma entrada até meio que rara nessa lista, né? Um disco de regravações, né? Mas um disco que funciona muito bem, né? Porque a gente sabe muito bem que essa coisa do revival, né? De pegar um artista antigo já que fez sucesso numa época, ele décadas depois para gravar, gera muita incongruência, às vezes a sonoridade geral, o clima geral, ele fica muito genérico, né? Porque o artista está numa vibe daquela de 20, 30 anos atrás, só que a produção é uma coisa moderna, fica uma coisa totalmente incongruente, anacrônica, né? Mas nesse álbum não. Você percebe que os caras estão ali, aquele som bem genérico das produções brasileiras dos anos 90, né? Aquela coisa meio sem identidade, mas eles se aproveitam disso muito bem. Né? Então é uma coisa que funciona muito, muito legal. E as músicas são maravilhosas. Né? O disco são 14 faixas, é um disco relativamente longo, né? Porque algumas dessas faixas são longas, duas são popurris bem mais longos, né? De 3 músicas cada. E curiosamente o disco tem 2 músicas inéditas e são 2 músicas assim que eu particularmente acho sensacionais, né? Então, assim, é um grande acerto, né? Um disco que tinha de tudo para dar errado, né? Acaba dando muito certo porque enfim, eles estão ali, estão presentes em plenos anos 90, lançam 2 músicas novas maravilhosas, né, e sabem lidar com aquele momento da melhor forma possível. Então, é um disco que me foi muito especial. A primeira, e é um disco que ele até me traz umas lembranças, né, não do disco como um todo, mas porque foi uma surpresa muito grande, né? Eu, quando era adolescente, até início da idade adulta, assim, eu toquei em várias bandas com meu pai, né? E uma das bandas que a gente tocava, até esqueci o nome dela agora, porque teve várias bandas com nomes diferentes, mas era a banda que a gente tocava muita música de Jovem Guarda. E tinha uma galera lá, né, um guitarrista e um vocalista, que eram extremamente fissurados por Renato Blue Caps.
Então eles falaram, não, porque Renato Russo Buquerque tem um disco mais novo, que tem uma música mais nova, e era exatamente esse disco de 96. E a gente chegou a tocar a música Amar Você, né, nessa banda, e eu tinha um certo preconceito, porque eu ouvi aquela gravação de anos 90, mais genérico. Eu me lembro que eu ouvi essas regravações, aí eu, nossa, mas não tem nada a ver com o original que eu vi minha vida inteira, né? Porque a sonoridade é outra, né? A concepção de som é outra. Então foi um disco que até quando eu peguei para ouvir mais recente, né? Quando eu fui explorar alguns anos a discografia do Renato e Blue Caps, ele me soou meio estranho. Não foi o disco que eu gostei, porque a sonoridade não tem nada a ver com os originais que eu conheço, né? Mas depois eu fui me ambientando e falei, não, é um disco muito legal, que funciona muito bem, né? E assim, acabei gostando bastante, né? Então, assim, enfim, é um disco cheio de sucesso. Depois eu comento aqui bem brevemente sobre uma questão de um faixa a faixa. E vale ressaltar que este foi o último álbum de Renato Seus Blue Caps. É uma banda que está ativa hoje. Inclusive, o Renato Barros faleceu em 2020, acho que é 2020. Ele faleceu, mas a banda continua, né, e tal, né, com o mesmo nome, né, Renato Seus Blue Caps. A único integrante realmente original da época é o Cid, né, que nós falamos aqui, né, o Cid Chaves, né, que funcionou como um crooner. E, enfim, foi o último álbum de estúdio do Renato Seus Blue Caps, esse de 96. Né, mas eles nunca pararam de fazer shows e tal, tem agenda aí lotada e tal. E é uma banda muito conhecida, né, em todas as regiões do Brasil, né, e tem seu público fiel, né, porque foi muito divulgada nessa questão mesmo da grande mídia, né, então ela é muito conhecida em todo lugar do Brasil, né, então eles mantêm uma agenda aí muito regular de shows. É, e, e eu só ia trazer aqui um comentário, né? Porque o último programa aliás, o último não, né? Esse é o segundo programa que a gente está abordando Renato Seus Blue Caps, mas no programa, o episódio 19, né? A gente abordou o álbum de 68 do Renato Seus Blue Caps, especial, e o álbum do Ronivon. E nós tivemos um comentário lá no YouTube do Rodrigo M, ele colocou uma observação, né? Sobre os nossos comentários, que ele falou: eu acho que o Cid pode ser considerado uma espécie de crooner do Renato Seus Blue Caps. Contudo, os principais sucessos das músicas da banda estão na voz inconfundível de Paulo César Barros. Segundo ele, em entrevista em podcast, essa foi uma determinação do diretor da CBS à época, sem dizer que as linhas de contrabaixo tocadas por ele na banda são espetaculares. Né, então ele fez esse comentário, né, reforçando aquela questão. Né, então, nos anos 60, muitos dos grandes sucessos, né, do Renato do Caps foram na voz do Paulo César Bastos, que inclusive a gente até comentou que foi sempre o grande músico, instrumentista, o mais proficiente do grupo. Isso é colocado por todos os músicos, né, pelo Cid, pelo Renato, irmão dele, né? Mas o Paulo, ele teve muitos momentos de entra e sai da banda, né? Ele fez uma carreira solo, e volta, e sai um tempo, volta, né? Então, nos anos 60, realmente ele foi um dos principais cantores, né, do Renato Blue Caps. Muitos dos grandes sucessos dessa época foram na voz dela, né? Eu agradeço demais o Rodrigo, né, ter trazido aí, ter reforçado essa informação. Mas depois, né, com ele saindo da banda, voltando, né, e acabou que sempre quem assumiu como crooner, né, além de vocalista, obviamente, né, sempre foi o Cid. E, inclusive, depois da saída do Paulo César Barros, inclusive tem uma característica bem curiosa, né, do Renato Blue Caps, que eles cantam muito em coro. Então, o primeiro sucesso deles, Menina Linda, eles chamaram a galera que estava no estúdio, veio o zelador lá que trabalhava no estúdio e botava lá e todo mundo cantando o refrão de Menina Linda junto. Então, era uma coisa meio que solta, assim, se cantava em coro e uníssono. Obviamente, treinava para conseguir cantar bem, né? Bem afinado, né? Cantar em uníssono, né? Cantar junto. É a coisa mais difícil que tem para afinar direitinho, né? Então eles ficaram nessa daí. Então o Paulo César Barros solava muitas músicas e depois com a saída dele, eles descobriram que misturando a voz do Renato com o Cid ou misturando algumas vozes, dava um timbre resultante parecido com a do Paulo César Barros. Né? Então até depois da saída deles, continuavam tentando manter aquele padrão de voz. Né? Então você vê que o Renato Blue Caps ele tem uma voz, ele tem um timbre ali de voz, mas vem muitas vezes da questão do conjunto, né? Uma coisa bem específica, bem interessante, né? E ele terminou aqui falando, né, que lá no disco especial tem a música Sem Suzana. E ele falou, né, Sem Suzana talvez seja a melhor desse álbum. Aqui no Nordeste já foi um sucesso. E ele também fez um comentário aqui sobre o Ronivon, né, que ele falou, né, não acho que Meu Bem, cantado pelo Ronivon, ficou sem vigor. Enfim, a meu ver,
muito bom realizar um vídeo trazendo conhecimento do público desses LPs dos dois artistas, né, com todas essas versões dos Beatles, né, que coincidiu aí 2 discos com várias versões. E esse disco também é um disco cheio de versões dos Beatles, né? Depois eu comento aqui rapidamente. Daniel, como é que foi sua escuta aí? Renato Blue Caps, 1996. Uai, muito bem. Eu queria lhe fazer uma pergunta, querido Renan. Nesse disco 1996, quem é que está à frente aí cantando? Então, varia bastante, né? Cada faixa vai variando. Quem está aí como Renato Blue Caps oficialmente como banda, é o Renato Barros, o Cid Chaves e o Gelson Moraes, o baterista, né? Então, eles são a banda oficial. Mas tem muitas participações que acontecem, né, ao longo do álbum, inclusive do próprio Paulo César Barros, né? Como cantor também e baixista, né? Então, tem muitos músicos aí participando, né, e participações vocais, especialmente aí do Paulo César Barros, né, mas eles acabam alternando e também cantando em uníssono, né? Ah, que maravilha, porque tem um apontamento muito positivo para poder fazer desse disco. Olha, em 1996 era uma época que aqui no Brasil a tecnologia de gravação ainda estava caminhando, né? O pessoal ainda trabalhava aqui com fita DAT, né? Não tinha gravação digital, eu estava começando ainda, era um negócio, enfim, muito caro. Quem fazia esse tipo de gravação geralmente fazia fora. E uma coisa que não existia na época era uma afinação digital, né? O pessoal, alguns recursos que é chamado Melodyne ou Autotune, né? Para quem não sabe, é um recurso que pega a voz da pessoa do jeito que tá e coloca na afinação, né? Que é usado, assim, de forma é, exaustiva, né? Pela grande parte dos artistas que não tem realmente ainda um desenvolvimento, né, da sua melhor afinação, mas estão aí jogados para a venda, né? Enfim. Então, nessa época, ainda não existia aqui no Brasil, pelo menos, esse recurso. E você escutando o disco, muito orgânico, tudo, você vê que a afinação é impecável. Que gostoso escutar a banda, sabe? Assim, você vê que um cuidado realmente vocal, e você vê que são artistas ali que na época deviam ter 50 a 60 anos de idade, quase, né? Então você vê que tem uma qualidade vocal muito grande, né? Um timbre grave e ao mesmo tempo suave, né? E como você falou, dá para perceber ali algumas variações entre uma música e outra, mas não consegui, como não tenho assim um contato maior com a banda, não consegui reconhecer que momento era um, qual momento era outro. Principalmente como você colocou, né? Muitas vezes eles se integravam ali para poder, enfim, simular ou parecer o timbre de um e de outro, então confunde, né? Um pouco, mas assim de forma impecável, muito gostoso escutar a afinação, né, vocal que acontece ali. Em termos de arranjo, outra coisa que não tinha naquela época, 1996, era uma programação da parte da bateria, né? Existia daquela forma mais oitentista possível, né? Ou seja, você ter um beat ali, mas que naquela época soaria algo extremamente eletrônico, né, artificial, e você vê que tem um senso de métrica muito forte, porque você vê que está tudo muito colado, sabe? Que só acontece com quem toca há muito tempo junto e quem tem muita competência. Como o Renan colocou, é um grupo que trabalhava em estúdio, né? Ou seja, tiveram uma larga experiência, ou como acompanhantes, né, de outros cantores, ou trabalhando no estúdio muito tempo, e isso reflete, enfim, 30 anos ou mais de experiência, né, nesse disco de 1996. Tudo muito bem gravado, muito bem afinado, você vê que, né, no seu local, e por ser feito, né, na verdade, em 1996, com músicas de 30 anos passados, né, ou seja, músicas da década de 60, os timbres não soam, como se diz assim, datados, né? Não soa uma coisa antiga, né? Soa como se fosse uma banda recente tocando música da década de 60. A sonoridade tem um frescor, e um frescor que vigora ainda hoje, né? Porque os recursos
principalmente de instrumentos orgânicos da década de 90 para cá, não mudaram tanto, né, da qualidade de gravação, em detrimento do que foi ali a década de 80, 70 e 60, que você foi vendo assim, a cada ano foi tendo uma evolução dos recursos tecnológicos, né? Inclusive quem tinha o poder, né, desses recursos tecnológicos, que era geralmente ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, que eram os grandes estúdios que promoviam isso, as sonoridades, inclusive, são super, tem um frescor muito grande, né? Vide aí os últimos discos dos Beatles ali do final de 60, começo de 70, e os do Pink Floyd, né, de 73, já tinha uma sonoridade que hoje ainda soa com frescor muito grande, né? Não soa como se fosse com um equipamento tecnológico ultrapassado, né? Como a gente já comentou anteriormente em outros programas de gravações aqui no Brasil, por exemplo, da década de 60, 70 até mesmo 80, né? Bom, então um disco muito interessante nesses aspectos, né? As letras, todas muito com aquele ar pueril, né? Da Jovem Guarda, né? E que tem o seu público cativo ainda hoje. Os popurris também muito interessante, as passagens muito fluidas, como o Renan colocou, são 14 faixas, mas na verdade são mais de 20 músicas, né, Renan? Porque tem pelo menos umas três ali. E a versão que eu peguei do disco não era um que tinha faixa a faixa, era o disco inteiro. Então eu não consegui acompanhar, tipo assim, olha, qual faixa era qual faixa. Mas eu vi uma ali que ela tinha um caráter bastante distinto das outras. Ela não soava uma música da Jovem Guarda. Ela parecia, inclusive, muito com a música do Roupa Nova. Tinha um ar meio. Com certeza é a Se Você Soubesse. Provavelmente, porque assim, soava Roupa Nova e muito bonito, né? Assim, mas soava como uma música do Roupa Nova, da melhor qualidade que eu tenho para poder falar desse conjunto maravilhoso também, que é o Roupa Nova. Né? Mas gostei muito de todos os aspectos do disco. Né? Eu não quero polemizar aqui, mas Menina Linda hoje seria cancelada de cima a baixo, uma música, né? Ainda mais cantada por idosos, seria algo extremamente complicado. Depois, quem não souber, vai lá ver a letra e entender o contexto, não vou polemizar aqui. Né? Mas, enfim, na época foi um grande sucesso e todas elas versões, né, de música dos Beatles. Lembrando, né, que qual é a diferença entre uma versão e uma tradução, né? A versão é quando você pega uma melodia original e coloca uma outra letra que não necessariamente tem conexão com a letra original. Né? A tradução é quando você faz uma tradução ali, né, muitas vezes literal, ou pelo menos próxima da música original. Né? E versão aqui no Brasil a gente conhece muito, né? Que a galera do forró deita e Mas tem. rola e bota qualquer letra no negócio que não tem nada a ver, do forró, do sertanejo, né? Vai para todo canto, né? Mas é isso, o disco de ótima qualidade. E aí uma pergunta que ficou na minha cabeça, assim. Esse disco de 1996, eu lembrei que à época minha mãe adquiriu aqui em casa uma coletânea de 5 discos chamado 30 anos de Jovem Guarda, na qual os diversos artistas fizeram regravações, né, de suas músicas originais ou outros artistas, até por exemplo, Caetano Veloso, que não era, né, um cantor da Jovem Guarda, né, embora tenha gravado num período similar, mas a história dele já era outra, mas ele gravou músicas nessa coletânea de 5 CDs, né, na época foi lançado só em CD, porque já foi nessa época, em 1996, e aí me veio à mente, assim, tinha várias músicas que o Renato e seus Blue Caps gravaram, que estavam nessa coletânea. Então me ficou a dúvida, assim, provavelmente eles não fizeram duas gravações, uma para a coletânea e uma para o disco. Né? Já provavelmente a mesma que apareceu no disco é as que estavam na coletânea, embora a coletânea, tipo assim, tinha Vanderleia, o Erasmo Carlos, a Martinha, só o otário do Roberto Carlos que não, que não quis ou não pôde participar porque a Globo não deixou, né? Mas o resto do pessoal gravou as músicas dele. Então tinha, sei lá, Ed Carlos, Fevers, Golden Boys, né? Todos eles regravando músicas que foram um sucesso na voz deles, né, no passado, ou até músicas de outros, né?
Leno e Lilian, o próprio Ronivon tem tá nessa coletânea aí desses 5 CDs. Então a pergunta que eu te faço, não sei se você saberia essa resposta, se essas músicas que estão no Renato Seus Burkert, 1996, são as mesmas gravações que estão ali nessa coletânea 30 anos de Jovem Guarda. Então, eu não vou saber responder porque porque eu também não ouvi, né? Mas eu vi que essa coletânea aqui é de 95 e esse disco é de 96. Mas do que eu me lembro dos créditos desse disco quando eu li, é que ele realmente foi gravado em estúdio, né? Então talvez sejam outras gravações. Talvez é aquela coisa, eles fizeram o mesmo arranjo, né? Foi tudo a mesma coisa, mas foi talvez gravado em outro momento mesmo, né? Anterior, né? Porque parece que esse disco ele realmente foi gravado numa tacada mesmo, assim, né? Então, provavelmente eles gravaram antes, né? Esses daí da Jovem Guarda, né? Que inclusive eu vou até depois pegar aqui para conhecer. Acabei de ver que tem para ouvir aqui, né? Eu devo ter ouvido já muita coisa dele, né? Mais esparsa, né? Mas é um material muito bom aí para ouvir. Curiosamente, esse disco do Renato Black Cap de 96 foi lançado pela Globo Discos, né? Então, esse último disco deles de estúdio, né? Foi dessa gravadora aí que existiu um tempo e tal, né? Columbia, Globo Discos e tal, né? É, e depois desse eles lançaram só mais um disco ao vivo, né? Mas é uma coisa para a gente conferir depois aqui, até para eu conferir nessa coletânea, né? Que deve ser maravilhosa com certeza, né? Só a título de curiosidade, né? O disco inicia com Até o Fim, né? Um sucesso deles de 66, que inclusive é a versão de You Won't See Me dos Beatles. Depois eles fazem um popurrí de 3 músicas, as 3 versões, as 3 são versões, que é Meu Bem Não Me Quer, Meu Primeiro Amor, que é You Gonna Lose That Girl, dos Beatles, né, do Help, né, e Menina Linda, né, que é a música I Should Have Known Better, do A Hard Day's Night, um grande sucesso deles. Depois, de cara, eles botam uma música nova, Amar Você, que foi essa que eu toquei, que é maravilhosa, né, uma baladona. Tive muito preconceito com ela na época, porque não tinha a ver com as outras coisas, nem com a sonoridade e tal. Não tinha a ver com a sonoridade, com o que eu conhecia, era uma coisa nova, fiquei meio assim com ela, tocava, mas não curtia muito. Mas depois eu falei, não, gente, uma música muito boa. Uma jovem guarda dos anos 90 muito boa, né? Depois tem um outro. Não, depois é Dona do Meu Coração, outra dos Beatles, Run for Your Life. Depois, uma de versões, né, o Escândalo, que é a única que eu não gosto do disco, né? Uma música que eu acho bem dispensável, zona. Não Me Diga Adeus e Fecha os Olhos. Fecha os Olhos é a versão de All My Loving. Depois temos Palavra de Rapaz, né, que é um boleraço e tal, e funciona muito bem. Ana, que é uma versão de uma música que os Beatles tocaram, mas que também não é deles, né, e tal. E é uma versão que eu acho até melhor que a original. Depois, Primeira Lágrima, uma composição do Renato Barros. E assim, depois, quando termina os popurris são bem divertidos. Mas quando entra nesse hall de músicas aí, principalmente da Primeira Lágrima para frente, que é um hall aí de 8 músicas, é só pedrada, assim, só música favorita e muito bem regravada, né? Primeira Lágrima, composição ainda das grandes composições originais de Renato Blue Caps. Se você soubesse, essa daí que é a cara do Roupa Nova. Você ouve o refrão, né? Olha, Roupa Nova total. Lembrando que Renato Blue Caps compôs uma música do Roupa Nova. Eu e Você é uma composição do Renato Barros, né? Então ele já compôs para Roupa Nova também. E essa, se você soubesse, é uma música dos anos 70 já, né? Outra pegada. Depois Não Te Esquecerei, maravilhosa, versão de California Dreaming, do Mamas and the Papas. E aí aparece uma música que ela é um ponto fora da curva no disco, né? Tem umas aqui que são bem diferentes de todo o resto desse clima festivo, que é outra original maravilhosa deles, né? Do Renato Barros também, que é Amor Sem Fim. Amor Sem Fim, essa música, que ela é bem diferente de todas e tal, ela é o Cid como vocalista principal, é ele como solista, e ela traz uma letra muito bonita, Amor Sem Fim, porque o Renato Barros compôs em homenagem ao baterista que tinha perdido a esposa, né? Então, ela tem né? Ela tem essa coisa da despedida, mas nosso amor não tem fim, né? Então, a letra aqui, ó, sinto o teu perfume, ouço tua voz, no ar a sensação que estamos a sós. Quanto mais o tempo passa, amo você. É que você se foi e provou para mim que para um grande amor não existe fim. Onde quer que esteja agora, amo você. Anoiteceu, quase consigo te ver entrando no meu quarto. E adormecer faz com que os nossos encontros se tornem reais.
você mora além das estrelas, onde vivem as coisas mais belas, e eu tenho a certeza que um dia eu irei te encontrar. É que você se foi, aí volta aqui, né? É que você se foi para mim, que para um grande amor não existe fim, onde quer que esteja agora, amo você. Então, assim, uma letra bem profunda, bem bonita, né? Uma perspectiva bem legal, assim, de um amor para além da vida, né? Desse sentimento que fica para quem ficou, né? E para quem se vai, onde quer que esteja, né? Então, uma coisa bem bonita aí, e cantada majestosamente pelo Cid. Depois tem outra música também que o Cid também foi solista na época, né? E aqui de novo, que é Playboy, né? Uma música bem bonita. Inclusive, quem produziu essa faixa na época, né, que estava sempre trabalhando coisa, foi o Raul Seixas, né? Então a versão da época foi o Raul Seixas que produziu. Inclusive, botou um timbre de guitarra que o Renato Barros não gostou e tal, mas enfim, ficou lá e é a marca registrada da música, o timbre de guitarra do original. Depois tem uma que para mim é uma das melhores músicas de todos os tempos, né? Eu Não Aceito Teu Adeus, uma música maravilhosa que Renato Barros assinou, mas não é dele. Era do produtor deles na época, essa música é de 74, mas o produtor não podia assinar. Então Renato Barros assinou, né? E termina com Eva, né? Uma música assim de despedida, bem bonitona e tal. Então, assim, um disco fenomenal, embora de regravações, embora talvez tivesse tudo para dar errado. Último disco de estúdio do Renato Blue Cap, de 96. Depois eles lançaram oficialmente um ao vivo em 2001 e foi, né? Nunca mais lançaram nada. Curiosamente, Renato Blue Caps nunca lançaram um DVD oficial, né? Então, assim, é uma banda assim, meio bem fora da curva em várias questões, né? Então é isso, Renato Blue Caps, recomendado aí, 1996. E Daniel, fico muito curioso, como sempre, para ouvir você falando sobre música mineira. Então temos aqui agora o número 72 da lista, Beto Guedes, Viagens das Mãos de 83. Né? Lembrando que Beto Guedes, esse é o quinto álbum dele, né? Ele em pleno anos 80. É o quinto álbum que ele também sempre encerra com uma música do pai dele, Godofredo Guedes. Né? E ele realmente assim, né? Um acontecimento da música, né? Um cara que durante muitos anos, né? Só fui descobrir na vida adulta mesmo, porque eu sempre tive muito preconceito, porque o que eu conhecia dele é uma música que eu não curto muito, que está nesse disco, né? Mas é isso, né? Então, Daniel, me conte aí sobre sua escuta, sua experiência com esse álbum, sua história com esse álbum, com essas músicas, né? Fico até curioso de saber qual é a outra que fez sucesso, porque eu só saberia dizer de uma aí. Pois é, desse disco aí, pelo menos aqui em Minas, que tocou em Belo Horizonte, porque é a cidade natal aqui, pelo menos a cidade na qual o Beto Guedes vive ainda hoje, né? E, enfim, dependendo do bairro que você vá lá, você o encontra, né? Ainda, ou pelo menos o encontrava. Eu não fui lá esses dias, mas eu tive lá em Santa Teresa, no local onde tem o famoso Clube da Esquina ali na Divinópolis com Paraisópolis. E, nossa, tem todo o ar, né, específico aqui de Belo Horizonte. Inclusive, quando eu passei ali, descendo a Rua da Bahia, outro dia, ali no centro da cidade, passei ao lado, né, do prédio onde vivia o Fernando Brant, na época, né, um letrista de Paisagem na Janela, onde ele via, né, da janela lateral, no quarto de dormir, né, ele via uma igreja, o sinal de glória. Eu passei na frente dessa igreja ali, como não lembrar, né, desta música, que é Paisagem na Janela, não sei se é essa que você falou especificamente, né? Que é, enfim, aqui se tocou bastante, e também diversos, né? O próprio Milton regravou depois, o próprio Loborges, enfim, pelo menos todos os mineiros aqui do Clube da Esquina deram uma passeada aí para essa música, colocaram no seu repertório, seja, enfim, no disco ou em shows, né? E a outra música é o Quando Te Vi, que é uma versão dos Beatles também, né? De Till There Is You. E ela aqui também, nossa, eu lembro dela na infância, ela tocada, né? Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, nem os versos desta canção iam valer, né? Ela tocou muito aqui, enfim, e faz parte da minha infância também. Mas afora isso, todo o esquema sentimental que envolve, afetivo, que me envolve com esse disco, ele tem algo muito especial, que é a diversidade, né, dos timbres, em faixa a faixa, você escuta, né, são músicas
totalmente distintas enquanto sonoridade, né? Ou seja, cada uma tem um timbre específico, não soa, né, como muitos discos que você escuta assim, parece que o pessoal não fez questão de mudar nada na instrumentação, né? Nem um timbre, nem colocar nenhum outro tipo de instrumento. E ali cada faixa, você vê que tem faixas que tem bandolim, faixas que tem acordeon, né? Faixas e todos os instrumentos bastante orgânicos e coisa que na época, na década de 80, era algo até diferencial, porque todo mundo foi para os sintetizadores ali naquela época, em 83, todo mundo já estava trabalhando muito em cima de sintetizadores, né, e os timbres mesmo de teclado, bem aqueles bem eletrônicos, mesmo artificiais, né? Hoje em dia já já evoluíram muito, embora muita gente queira trazer essa sonoridade retrô, mas naquela época foi altamente abusivo. Todo mundo parece que foi uma imposição, não sei se da Yamaha, de alguma das fabricantes aí dos instrumentos, que todo mundo que trabalhava de forma orgânica, e orgânica, digamos assim, com instrumentos acústicos, né, sendo tocados da forma, né, com a maior destreza possível, de repente começaram a fazer discos só com essa sonoridade eletrônica. Parece que era uma imposição das gravadoras ter que lançar, porque realmente das performances dos artistas que vinham ali, principalmente aqui no Brasil, da década de 70, com discos maravilhosos, na década de 80, nossa, deu uma decaída mesmo, assim, porque a sonoridade ficou muito pasteurizada. Todos os discos soavam a mesma coisa. Né? O que diferenciava era a voz, a personalidade dos artistas, mas enquanto sonoridade geral do disco, tudo ficou muito pasteurizado. E o que este disco, Viagem das Mãos do Beto Guedes, não é. Né? Cada faixa que você escuta, ela é bastante distinta, com os instrumentos bastante orgânicos, né? E que quando você, como eu escutei recentemente, faixa a faixa na sequência de como o disco foi gravado, ele soa como uma obra por completo. Né? Apesar de serem bastante heterogêneas as faixas, o disco como um todo ele é homogêneo. Né? Ou seja, apesar da distinção de cada uma das faixas, quando você usa a escuta na sequência, a sequência é ótima, né, da playlist, e você fala, olha, realmente temos aqui uma obra. Né? Não tem apesar de eu ter falado que duas músicas tocaram bastante e tocam até hoje, né? Quando você escuta o disco, não fica parecendo que era uma música, um disco com um carro-chefe e com 11 faixas de encheção de linguiça. Né? Todas as faixas ali são muito interessantes, embora, como eu falei, né, no processo do gosto popular ou até da seleção da rádio, né, é muito difícil um disco que toque todas as suas faixas. Né? Tem outro disco, um outro artista que consegue essa primazia, né, de todas as suas faixas serem radiofônicas, tocarem, mas é realmente algo mais difícil de acontecer. Mas disco fenomenal, recomendadíssimo. O nosso velho Guedes, né, que já está aqui, já deve estar com. Ele já era idoso com 40 anos de idade, né? Então imagina agora como é que tá, né? Mas no último DVD que eu vi dele já era. Foi qual? Foi um de 2000 e pouco, 2008, 2007, né? Ele já estava ali no seu processo, nem sei, acredito que nem tenha gravado mais nada depois, né? Ele fez aqui um show, acho que foi de 50 anos dele, acho que foi de 50 anos, mas já estava, né? A questão como ele passou por diversas fases aí, muito psicodélicas, né? E acabou ficando bastante debilitado no seu processo vocal, porque ele realmente trabalhava ali com a voz, né? Na região do falsete, algo que exige muito, né, da pessoa, exige muito que a pessoa mantenha uma qualidade, uma saúde vocal de alta performance, né, e que no caso acabou ficando um pouco debilitado. Mas nessa época, em 1983, era o seu auge. Né? Então, assim, tudo que se escuta ali no disco é magnífico. Né? Então, tenho só boas recomendações para poder fazer aí do, Viagem das Mãos, de Beto Guedes, 1983. E lembrando que nessa época, né, já tinha passado mais de 10 anos do Clube da Esquina, né, que foi
talvez o primeiro trabalho que ele participou que teve assim um impacto muito grande, né? Ele já tinha feito alguns trabalhos antes, né? Inclusive um disco em parceria, né? Mas já fazia 11 anos, né, do álbum do Clube da Esquina. Eu tinha esqueci completamente que a Paisagem da Janela, tá? Eu lembro só da quando te vi. Mas que vale ressaltar nesse disco, né? Isso que o Daniel colocou. Praticamente foram poucos os artistas que conseguiram fazer a passagem dos anos 70 para 80 com consistência artística. Né? Então a gente vê que geralmente o pessoal se perdeu muito mesmo e tal, porque as possibilidades tecnológicas, timbrísticas, mas não dialogava aquilo muito bem, né? Então a gente vê, sei lá, temos alguns exemplos felizes, né? O King Crimson, né? Foi uma banda que era uma banda de rock progressivo, né? Meio experimental, né? Aquela coisa bem, uma música meio contemporânea, malvadona, né? Em rock. E aí eles entraram no hiato. E eles entraram no início dos anos 80 com um disco totalmente muito bem feito e com o pé nos anos 80, com o time dos anos 80, que é o Discipline, de 81. Né? Então, assim, teve bandas que conseguiram. Para mim, outra banda que particularmente chegou nos anos 80 com tudo foi o Yes também, né? Mas a gente vê, a maior parte das bandas, né, chega nos anos 80 capenga, né? Aquele monte de timbre que não tem nada a ver com o som, aí começa a fazer um monte de composição que tem nada a ver com o que a pessoa quer expressar, né? Então, realmente, essa quebra de sonoridade, né? Até de formas composicionais dos anos 70 para 80 quebrou as pernas de muita gente. E uma das observações que eu faço é que Beto Guedes foi um dos poucos brasileiros, né, músicos brasileiros, né, artistas, que fez essa passagem dos anos 70 para 80, atualizando o som, mas não deixando de ser o que ele é, e continuando numa consistência muito grande. Né? Então isso é bem notável. Né? Aí, só para comparar a sonoridade, né, eu estava me dando conta que nós fizemos os dois álbuns de hoje são artistas que estão aparecendo pela segunda vez, né? Então é até interessante, né, essa questão de sonoridade, comparar o especial, né, de 68 do Renascença Blue Caps, a sonoridade dele, com essa de 96, né? Então você vê quase 30 anos de diferença. E comparar também a sonoridade do Beto Guedes, que a gente falou sobre, que é o Sol de Primavera, né, que é um disco bem anos 70 mesmo, embora já em 79, né, já com uma sonoridade mais cristalina em relação, por exemplo, ao primeiro álbum dele, de 77, bem mais cristalina e bem mais anos 80 do que o Clube da Esquina, de 72, mas ainda pegado nos anos 70. E esse disco aí, né, 2 álbuns depois, né, já com uma sonoridade bem mais o radiofônico dos anos 80, que é o meio que a gente entende como radiofônico até hoje, né? Essa coisa, no caso aqui do Espírito Santo, né? Música da Tribuna FM, música da Antena 1, né? Então tem uma perspectiva ali de música radiofônica que ficou de anos 80, que é o que perdura em muitas estações de rádio até hoje, né? Então tem aquele imaginário de sonoridade. E é bem interessante isso. Só pontuar aqui nesse disco, né? Claro, né? A Daniel já trouxe aí coisas muito relevantes sobre o disco, né? O Beto Guedes, nesse disco, ele toca baixo, guitarra, piano e bateria, né? Então toca vários instrumentos de natureza diferente. E nós temos nesse disco aí, né, um grande parceiro, né, um grande nome aí do Clube da Esquina, né, nos pianos, teclados, acordeon, orquestração e regência, que é o Wagner Tiso, né, que é um dos grandes nomes aí da música brasileira. Temos também o baterista Paulo Braga, que participa de praticamente todo o disco, e além disso nós temos vários nomes que aparecem em uma faixa ou outra, né? Que é o Robertinho Silva, grande baterista, Jamil Joanes, grande baixista, né? Vários aqui, dois que a gente já falou aqui em vários discos que eles participaram. Tavinho Moura, Flávio Venturini, Toninho Horta, né? E outros músicos, né? Então, sempre essa questão, né, da conjunção de pessoas ali, né, no Clube da Esquina e tal, né? Ligados a esse movimento. Eu acho que o disco ele começa de uma forma muito espetacular, com as duas primeiras faixas são dois destaques absolutos do disco, né, que é O Amor Não Precisa Razão e Balada dos 400 Golpes, né, para mim são duas das melhores músicas do Clube da Esquina, né, do Beto Guedes, obviamente. Aí a gente tem Viagem das Mãos, que é uma música do Tavinho Moura, né, que com o Márcio Borges, né? E Tavinho Moura, as músicas dele, pelo menos as que aparecem no disco Low Borges Beto Guedes, são sempre músicas muito esquisitas, muito intrincadas, né? Então dá um choque grande ali, bem interessante, né?
Depois nós temos a Rádio Experiência, né, que já é uma música do Milton Nascimento com Tunai, né? Isso tinha bastante, às vezes o pessoal gravava a música dos outros, a gente, essa música é do Beto Guedes. Não, nem é, né? É de outras pessoas. Inclusive, Paisagem da Janela não é do Beto Guedes, né? Mas já é uma experiência pop anos 80, muito legal essa rádio experiência, né? É uma música pop dos anos 80, radiofônica mais complexa. E aí entra essa daí, Daniel, que para mim vem na minha memória afetiva, mas vem meio traumática, quando te vi. Porque todo ano, todo dia das mães, todo dia dos pais, era só isso que dava. E até hoje parece que é a mesma coisa. Então eu traumatizei, tomei um ódio dessa música. Depois, quando descobri que os Beatles tinham gravado, que eu fui ouvir, eu já tinha ódio dessa música. Então aí é uma coisa de lembrança da infância, mas mais de trauma mesmo. Porque eu falava, gente, só existe essa música para Dia das Mães, isso eu tinha 6, 7 anos de idade. Tem nada diferente todo ano, né? Porque como é uma música mais carinhosa para a mãe, né? Para o pai tem que ser uma coisa mais viril, né? Uma coisa mais o homem que trabalha, né? Mas no Dia dos Pais também rolava quando te vi também. Então foi um negócio que me traumatizou em diferentes escolas que eu estudei, sempre era quando te vi. Então, essa era a referência que eu tinha de Beto Guedes até o início da minha vida adulta. Depois, quando eu vi o Clube da Esquina, legal, ele participou disso, massa, mas eu só fui ver a discografia dele depois, demorou até eu desconstruir isso da minha cabeça e tal, né? E é realmente uma coisa que, dentro dos 5 primeiros álbuns do Beto Guedes, é uma coisa bem um ponto fora da curva mesmo, né, essa música. E aí tem uma regravação bem feliz de Paisagem da Janela, que é uma composição de Loborges e Fernando Brant, né? Nem é do Beto Guedes, né? Então 10 anos depois, 11 anos depois do original, né? É uma feliz atualização, bem na pegada anos 80, né? Ficou bem legal. E a segunda parte tem, né, uns momentos pop bem legais, né? O No Céu com Diamantes, a Isabel, que já é um pop bem excêntrico, né? Nena, que é um instrumental, e finaliza com uma música do pai dele, né? Um sonho, né? Então, assim, um álbum muito agradável, como o Daniel falou, né? Aqui, ele tem um arco muito interessante e altamente indicado, né? Confiram aí Viagem das Mãos, de 83, de Beto Guedes, confira a discografia do artista, porque vale a pena, né? Realmente o cara é bem interessante, para muito além de Quando Te Vi, né? Então, vale a pena demais aí. Bom, é isso. Beto Guedes, Viagem das Mãos, 1983, e Renato Seus Blue Caps, 1996. Recomendadíssimos, escutem, né? Procurem aí, tem eles nas plataformas digitais, foi tranquilo de encontrar esses discos, né? E é isso. Quer conhecer mais sobre toda a produção da música brasileira, né? Pode procurar, que cada vez mais, né, Renan? O pessoal tem colocado, tem postado. E é isso, né? O nosso grande convite aqui do Música Marginal é que vocês não se contentem com o que o algoritmo envie para vocês, que vocês, né, possam ser consumidores de arte, consumidores de música, críticos, né, ativos, ou seja, não ficar esperando aí só o que vem fácil, né? Hoje em dia, através do rádio, da televisão, porque realmente está cada dia mais pasteurizado, assim, um nicho somente acaba dominando muito esses campos e você deixa de fruir com a cultura, com a magnitude que tem aí, né, do nosso belo trabalho musical da música brasileira, né? E esse é o convite que nós fazemos, né? E eu sou grato imensamente aqui, meu amigo Renan, que cada dia mais fica me aplicando de tudo quanto é tipo de som diferente, porque é fenomenal. Se deixar, a gente, é lógico, tem o nosso próprio gosto, mas a gente acaba se limitando quando fica escutando sempre as mesmas coisas. Por mais diversidade que a gente escute, é muito interessante que a gente possa, né, ter uma amplitude e não só ficar também à mercê do novo, né? Eu quero escutar só música nova. Já escutei isso aí uma vez. Não, eu gosto. A pessoa falou assim, né? Um comentário transeunte, né? Eu estava na rodoviária, enfim, entrei numa conversa lá. A pessoa, não, para mim só serve música nova. Eu quero escutar música nova, não importa que música seja. Eu falei, nossa, que interessante, né? Ao mesmo tempo estranho. A questão é, depois de um tempo, aquilo se torna descartável? Será? E o que a gente acaba vendo dentro de um contexto de novas produções é que se revisita muito músicas do passado e por essa falta de referência
fica parecendo que aquilo é uma música nova, né? E aí aquilo, enfim, se a pessoa não vai procurar, fica sem saber que aquilo foi uma gravação de um artista na década de 80, 70, 60, e gosta daquilo, mas fala, tipo assim, eu gosto porque é novo. E não tem, enfim, a coragem, né? Ou a falta de acomodação de ir pesquisar por si próprio, né? E se permitir escutar e descobrir coisas novas, né? Mesmo por mais antigas que sejam, mas a partir do momento que você tem o primeiro contato com aquilo, por mais que seja uma música antiga, para você é novidade, né? E é muito gostoso, né? Para que a gente possa ter essa uma audição mais diversa, né? Isso a mim particularmente acrescentou e acrescenta muito na minha vida, na minha construção enquanto pessoa. Né? Mas, enfim, cada um no seu processo. Não estou aqui para fazer aconselhamento, não sou coach, né, para poder estar aconselhando, mas é só uma provocação. É isso aí, meu querido Renan. Conte-me mais. É isso, só felicidade. Estaremos aí semana que vem. Ah, e reflexões muito maravilhosas, né? Eu acho que esse processo dialógico, né, só tem a enriquecer, né, nossas ideias sobre as coisas, né? Então agradeço demais aí, Daniel, por estarmos juntos, né, nesse processo de descobertas, redescobertas e reflexões, né? Só tenho a agradecer aí e a você que nos acompanha. Então, não se esqueça aí de se inscrever no canal, né, na TVNE 360, de curtir esse vídeo, de assistir os outros vídeos que nós temos aí. Estamos aí fazendo essa produção de conteúdo, né? Por enquanto, nesses vídeos gigantes, depois a gente talvez faça uns cortezinhos aí, né, de alguns momentos, alguns assuntos específicos, né? Mas estamos aí sempre, né? Agradeço aí demais, Cláudio Palheta, sextou, e é isso aí. Vamos lá. Até a próxima. Sextou, palheta! Gratidão, meu querido. Fiquem bem.